Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter, Nestes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Estou aqui para contar um caso, um fato, uma história, um acontecimento, uma história da roça. O caso da carroça de lenha. Uma história que aconteceu nos anos 60, na cidade de Assis, interior de São Paulo, em uma fazenda chamada Fazenda Santa Zenaide. Fazenda essa que tinha muitas plantações de café e que depois do café colhido, os pés de café que eram arrancados seriam utilizados como lenha pelo pessoal da roça para acenderem o fogo e cozinhar. Era costume do pessoal da roça buscar lenha na roça de pés de café para poder cozinhar. Nessa fazenda morava a família dos Oliveiras, uma família de nordestinos com 12 filhos pequenos. Aquela escadinha de crianças, 6, 8, 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Aquelas crianças que eram uma escadinha. Eles, com 12 filhos pequenos que haviam vindo do Ceará, anos 50, no famosíssimo Pau de Arara, como era chamado e conhecido por todos como o meio de transporte da época. Francisco Joaquim tinha 10 anos de idade. Maria de Fátima tinha 8 anos. Eles eram os caçulas dos 12 irmãos Oliveiras. E João Pedro, 6 anos de idade, o primeiro sobrinho da família dos Oliveiras. Os 3 garotos tinham a missão de ir buscar lenha na roça de pés de café, sempre que os seus pais precisavam para cozinhar. Essa roça de pés de café ficava aproximadamente de 3 a 4 quilômetros da sede da Fazenda Santa Zenaide, onde os Oliveiras moram. Para chegarem à roça de pés de café, os garotos tinham que passar por uma colônia e atravessar um enorme bosque que dava um pouco de medo. Nas proximidades da roça de pés de café, seus outros irmãos, os Oliveiras, trabalhavam na roça de arroz, feijão e milho. Todas as vezes que os 3 garotos tinham que buscar lenha na roça de pés de café, eles pegavam a égua chamada Fortaleza, colocavam o arreio nela e atrelavam na carroça. Ela era de cor branca, tinha crinas longas e era uma égua muito dócil mesmo e mansa. Era uma égua muito bonita e estava acostumada a puxar uma carroça, ou carrinho como era chamado pelo pessoal da roça. Talvez um apelido. Era costume do pessoal da roça chamar a carroça de carrinho. Geralmente, a carroça era bem maior e era puxada por 2, 4 ou 6 mulas.
enquanto o carrinho era puxado por um só animal, por ser mais leve. Assim que os 3 garotos terminaram de atrelar a fortaleza na carroça, os 3 saíram em direção à roça de pés de cafés. Francisco Joaquim era o mais velho dos 3 e era ele quem conduzia a carroça, puxada pela égua Fortaleza. Chegando na roça de pés de café, Francisco entrou com a carroça dentro da roça. Era um trecho muito estreito mesmo, e cheio de tocos e pedaços de pau. E os 3 começaram a carregar o carrinho com troncos e pedaços de lenha, enchendo a carroça até uma altura de aproximadamente 1 metro acima da borda do carrinho. Francisco Joaquim, Maria de Fátima e João Pedro, seu sobrinho, terminaram de carregar a carroça e decidiram voltar para casa, conduzindo a carroça cheia de lenha. Os 3 conversavam e caminhavam ao lado esquerdo da carroça, enquanto Francisco Joaquim a conduzia. Foi quando de repente a roda da carroça do lado direito passou por cima do tronco de uma árvore de mais ou menos uns 30 centímetros de altura, o suficiente para que a carroça tombasse, virando de lado para cima dos 3 garotos, ficando com as rodas para cima. Os 3 garotos, percebendo que a carroça estava tombando, saíram correndo de perto da carroça. Felizmente, os 3 garotos não sofreram nenhum arranhão, mas assustados com o que tinha acontecido, vendo a carroça tombada e a égua Fortaleza caída e se esperneando ali atrelada à carroça, sem poder se levantar, os 3 garotos começaram a gritar para os seus irmãos, os Oliveiras, que estavam trabalhando ali na roça de arroz, feijão e milho, a poucos metros da roça de pés de café. Os irmãos Oliveiras, ouvindo aqueles gritos de socorro das crianças, largaram tudo ali e saíram correndo para ver o que estava acontecendo. Chegando no local do acidente, depararam com aquela situação e logo perceberam o que havia acontecido. E logo resolveram o problema. Desatrelaram a fortaleza da carroça e a levantaram. Felizmente nada aconteceu de mais grave com o animal da fortaleza, deixando as crianças mais tranquilas. Os irmãos dos Oliveiras desviraram a carroça, atrelaram novamente a fortaleza do carrinho, colocaram a lenha na carroça e os garotos voltaram para casa com a carroça cheia de lenha, cumprindo assim com a sua missão: buscar lenha na roça de pés de café para utilizar no fogão a lenha. Essa é uma história da roça, a carroça de lenha.
contada por Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter Renato Vasquez. Nestes, bom dia.